Olá, boa noite a vocês que estão nos vendo hoje aqui no Papo Estratégico. Estamos ao vivo. Hoje é uma quinta-feira muito especial. Estamos aqui na Clínica Eterna Forma com a Zane Mack, que é minha amiga, minha paciente, né, Zane? Estou muito feliz que você está aqui conosco. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, boa noite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que todas vão se interessar, vão se identificar com isso, que é uma coisa que toca todas nós mulheres, 40 mais, 35 mais, que é o efeito sanfona. Será que o efeito sanfona piora depois dos 40, quando a gente está se aproximando dos 50? Será que dá na mesma resolver o efeito sanfona com 20 e com 40? Nós vamos entender um pouco sobre isso, porque a Zane, ela vivenciou essa história toda e nós vamos então começar esse papo estratégico. Vamos lá, Zane. Eu muito obrigada mais uma vez que você está aqui com a Eu que gente. agradeço. Papo estratégico é sobre estratégias que a gente pode fazer no nosso dia a dia que mudam a nossa vida, vão transformando aos poucos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito recorrente aqui na clínica. Vamos falar sobre emagrecimento, 35 mais, 40 mais. Por que que eu sempre uso 35 mais? Não gosto de falar 40 mais necessariamente, porque 35 é o ano em que as mulheres começam a perder massa magra, começam a perder massa muscular. Então é tão importante a gente prestar atenção nisso já com 35, 36, 37, se preparando para não passar esse problema todo que você vivenciou depois dos 40, que foi o ganho de peso. E mais interessante, muitas vezes é o que traz a mulher no consultório, mas depois vai aparecendo as outras coisas e se percebe que esse efeito sanfona talvez tenha a ver aí com a temida menopausa, com a temida mudança hormonal. Então é sobre esse contexto que nós vamos falar hoje, sobre esse paradigma da vida da mulher, né? Eu quero primeiro que você conte um pouco quem é a Zane, o que que você faz e quem é você, quais são os seus propósitos, os seus sonhos, por que que você buscou se cuidar. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você nesse bate-papo tão interessante, com um tema tão relevante, né? E eu sou uma professora de natureza, né? Sou concursada pela Prefeitura de Santo André, atualmente trabalho na Secretaria de Educação. Tenho uma demanda de trabalho, como acho que a maioria das pessoas, extremamente frenética, agitada e às vezes até estressada, né? E, e tenho o sonho, acho que nessa faixa etária que eu cheguei hoje, aos 51, de ter uma qualidade de vida boa, de investir na minha longevidade. Existiu todo um percurso para que eu chegasse nessa nessa vontade, né, de melhorar a minha qualidade de vida, mas eu acho que hoje o meu maior sonho é estar bem, bem de saúde, estar bem com a minha família e continuar produzindo no trabalho, né, de uma maneira efetiva e que meus problemas de saúde não me comprometam, né, tanto na questão profissional quanto na questão de convívio familiar e tudo mais. Então, você estava falando sobre essa parte da educação, né? Você é educadora, Sim. professora, mestre, educadora. Como é que essas mudanças que você foi percebendo a partir dos 40, 40 e poucos, que elas ficaram mais evidentes, o que que você sentia quando você começou a perceber que algo tinha mudado e como que isso afeta a vida do professor? Bom, até os 40 anos, eu nunca tive muito problema com meu peso, né? E achava que estava bem. Mas eu acredito que até um pouco antes dos 40, eu comecei a me sentir mais cansada, mais sobrecarregada. É, obviamente, meu metabolismo desacelerou e as demandas do trabalho. Hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande lá na Secretaria de Educação, né? As demandas do trabalho foram me colocando numa condição onde eu não conseguia
fazer uma alimentação adequada, né? Me policiar nessas questões da alimentação. E aí eu fui ganhando peso e, consequentemente, esse estilo de vida que eu estava levando como professora impactava diretamente na minha qualidade de vida, né? Porque ser professora hoje requer da gente não só a nossa habilidade técnica como professora, mas muitas outras habilidades para lidar com a rotina estressante, né? Apesar de eu não estar atuando na sala de aula, mas estar como gestora numa secretaria de educação com uma demanda tão grande quanto é a Secretaria de Educação de Santo André, é muito desgastante. E aí, obviamente, essas questões, talvez aí de um começo de menopausa que estava surgindo, impactaram diretamente na minha profissão. Você falou da rotina estressante. É interessante que hoje em dia eu vejo pacientes são professoras e tem uma coisa do preparo da aula. Você hoje tem a questão da inclusão do aluno especial, que traz um estresse muito grande para as pessoas, porque eu vejo profissionais me contam que não estavam preparadas para essa chegada, essa inclusão desse aluno especial dentro da turma, como é que eu vou trabalhar com essas pessoas, como eu vou lidar com os pais. Eu acho que os pais hoje em dia, cada vez mais, são uma demanda muito estressante. Você percebeu essa mudança também no nível de estresse que estava acontecendo na sua vida? Ou isso já vinha acontecendo antes dos 40? O que você acha que mudou em termos do estresse? Não, eu acho que eu percebi mesmo essa mudança depois dos 40, né? Que eu acho que associou, né, o meu estilo de vida, o estilo de vida que eu levava até então, junto com esse aumento da demanda de trabalho. E assim, nós estamos vivendo um fenômeno, né? Eu acho que isso a nível até mundial, de cada vez mais nós recebemos mais alunos com diagnósticos nas nossas escolas, né? E isso é um fator de grande preocupação para nós gestores, Uhum. a ponto de organizar um sistema educacional que dê conta de tantas necessidades, né? Hoje o número de alunos com deficiência, o número de alunos que a gente tem com transtornos nas unidades escolares são exacerbados, né? E isso nos coloca, obviamente, numa situação de preocupação, de como lidar com isso, de como a gente se preparar para acolher e receber esse aluno, de como lidar com essas questões da educação, né? E eu acho que tudo converge para nos deixar numa situação de estresse, que, obviamente, para quem já vinha num quadro de ganho de peso, de rotina alimentar indisciplinada, de não cuidar da saúde como deveria, acaba virando uma bola de neve até chegar num ponto que você para e corre atrás do prejuízo, ou você se sucumbe. E aí você falou da alimentação. Você achou que houve uma mudança também em termos de aumento da quantidade, uma compulsão maior por doce? Você percebeu esse ciclo que acontece normalmente quando a gente começa a ganhar o peso, vai mudando? Com certeza, eu acho que isso é muito notório para todo mundo que está enfrentando aí um problema de sobrepeso. Às vezes, acho que na maioria das vezes, a gente não come por fome, a gente come por ansiedade, né? Eu acho que o que mais me pegou mesmo nessa transição aí dos meus 40 para os 50 anos, porque foram 10 anos de percurso aí para eu lidando com alguns sintomas, enfim, para entender o que estava acontecendo comigo, foi justamente você ter um aumento da ansiedade e comer por ansiedade. Então, a compulsão por doces, a compulsão por comer fora de hora, a compulsão por comer mesmo sem fome, mas querer encher um vazio que você não sabe que vazio é esse, de você não se reconhecer mais, né? Vamos falar do efeito sanfona, Vamos. né? Isso é muito comum. Eu vejo bastante, a gente vê em qualquer lugar, não é? Porque a gente passa por isso, eu passei por isso também. Eu tive também essa trajetória, você que me conhecia antes de ser minha paciente, né? No meio acadêmico, para quem não sabe, nós convivemos no meio acadêmico. A Zane era minha colega parceira de pós-graduação
quando eu estive na faculdade de medicina, nessa área comecei na pós-graduação, e a gente percebe, eu também passei por essa jornada, então eu muitos anos busquei, respostas para minha própria menopausa. Começou antes da menopausa, como sempre acontece, então você começa a perceber essas mudanças já antes. As pessoas acham que só muda quando para a menstruação, mas muda muito antes, por isso que eu falo do 35 mais, porque lá com 35 você já começou a perder músculo, começou a perder energia, e essa energia a baixa por conta da falta do músculo, das mudanças metabólicas, ela vai impactando e vai fazendo a mulher ganhar gordurinha, gordurinha num lugar que antes não era mais comum. Antes ela ganhava gordurinha no quadril, na mama, na coxa, agora começa a acumular tudo na barriga, que é uma gordura um pouco diferente do que era antes. E a tendência é que ela sempre vá tentando coisas que fazia antigamente, né? E aí isso vai gerar muitas vezes o chamado efeito sanfona. Isso aconteceu com você nessa sequência? Como é que foi isso? Inúmeras vezes, inúmeras vezes. Como eu disse, até os 40 anos eu nunca me preocupei muito com peso, mas a partir dos 40, quando meu metabolismo desacelerou e eu comecei a ganhar peso, por conta até do estilo de vida que eu estava levando, obviamente eu comecei a procurar e recorrer a todos os recursos que eu tinha para tentar emagrecer, né? Então a gente fazia aquelas dietas malucas, cheguei a tomar remédio de fórmula, né? Dessas farmácias de manipulação que fazia fórmula para emagrecer, e eu até emagrecia, né? Só que assim, você parava de tomar medicação, às vezes até antes mesmo, o peso voltava depois, às vezes até mais do que o que eu tinha perdido. Então, eu passei por efeito sanfona várias vezes, a ponto até de não acreditar mais, sabe? De falar assim, ai, essa coisa de, ai, vai emagrecer, procura tal tratamento, procura tal médico. Eu já não estava nem confiante mais, porque fala, a gente emagrece, mas depois recupera tudo de novo, né? Então, o efeito sanfona foi uma realidade na minha vida por muitos anos. Isso acontece muito por conta da mudança metabólica. As pessoas buscam usar o mesmo método que ela usou com 20 anos. A dieta da sopa, a dieta não sei do que, isso acontece mesmo. E é interessante você falou da farmácia de manipulação. Cada vez mais, isso é até um lembrete importante para a gente falar aqui. A farmácia de manipulação hoje, com a medicina ortomolecular, a medicina da longevidade, ela ganhou muita importância. Até a tizepatida, por exemplo, que é o princípio ativo do Monjaro, é, é regularmente comercializado por essas farmácias de manipulação e é tudo bem, é regulamentado. A gente sabe que tem a maioria das farmácias de manipulação são muito sérias, seguem toda a regulamentação. Mas antigamente, realmente, as pessoas usavam coisas de farmácia, eu acho que é isso que você quis dizer, nem sabia o que tinha dentro. E Exatamente. acontecia mesmo. Eu via pessoas que falavam: "Ah, eu estou usando um remédio para emagrecer que vem dos Estados Unidos", e aí a gente pensava: que será que tem ali dentro?". E a gente realmente não sabia o que tinha. A pessoa emagrecia? Emagrecia. Tirava o apetite? Sim. Mas aí é um preço a pagar. Talvez o maior problema não seja nem a farmácia em si, mas a falta do acompanhamento Sim, médico, porque sim. as pessoas achavam que tudo bem, né? A farmácia e também a própria farmácia não era séria o suficiente, porque prescrevia coisas desse tipo sem orientação do É. médico, que isso é proibido, isso não Uhum. pode, né? Acho que É. essa é a coisa mais importante, só para a gente fazer um adendo aqui no que você falou, que é muito importante mesmo. Mas aí conta então como é que foi essa transformação. Aí você percebeu que precisava de uma ajuda de uma outra forma de conduzir as coisas? Na verdade, eu passei por um momento que eu fiquei bem desanimada, né? Eu estava com sobrepeso, eh, tinha uma questão com a ansiedade. Eu era uma pessoa, ainda sou um pouco, você sabe, mas uma pessoa muito ansiosa. Passei por uma fase bem difícil da minha vida, onde eu fiquei deprimida, né? Precisei até tomar uma medicação para depressão.
Aí essa medicação da depressão me fez ganhar mais peso ainda, e aí meio que eu relaxei, sabe? E fiquei no limbo, vamos dizer assim, né? E então eu estava bem desanimada, infeliz, descontente com o meu corpo. E aí eu comecei a ter sintomas que hoje eu entendo, na época eu não sabia o que era, mas hoje eu entendo que já eram sintomas iniciais da menopausa, né? Eu acordava de manhã, uma preguiça que eu não conseguia sair da cama, eu tinha que fazer muito esforço para ir trabalhar. Então, um cansaço, um desânimo, uma falta de vontade de trabalhar, muita insônia à noite e sonolência durante o dia. Comecei a ter dores no corpo, dores nas articulações, e eu pensava, é porque eu já tô com 40 e tantos anos, quase 50 anos, é da idade. Aí eu achava que era dores de articulação porque eu estava com sobrepeso. Aí eu achava que é porque eu estava ficando mais velha. E, e os sintomas foram se intensificando. E aí comecei a sentir os calorões, foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu falei, olha, dores no corpo, insônia, irritabilidade, falta de disposição, libido zero, né? E, enfim, todos os sintomas possíveis que uma pessoa na menopausa sente, eu acho que eu senti, né, naquele período, né? Então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa muito de errada comigo. E não era só a questão do sintoma físico, era uma questão de eu não conseguir me, me identificar com a minha essência, sabe? Tipo, quem sou eu? Cadê aquela Zane, né? Por exemplo, nós nos conhecemos na época do mestrado, do meu mestrado, né? Então, cadê aquela Zane que tinha aquele pique, né? Que acordava de manhã, que fazia mestrado, que trabalhava, que tinha aquela energia, que se envolvia em vários congressos, viajava. Cadê aquela pessoa que não tem mais pique para nada, né? E aí um dia eu estava lá vagando pela internet, de repente o algoritmo, sabe Deus por quê, me trouxe um vídeo. E era um vídeo seu. E nesse vídeo você começou a descrever uma situação que eu falei, nossa, ela está retratando exatamente tudo que eu estou sentindo. Ela está falando exatamente o que está acontecendo comigo. Ah, tá falando para mim, Está eu falando assumi para para mim, isso. está falando para mim. E ali eu percebi, eu preciso buscar ajuda. E foi aí que eu te procurei e, e nós iniciamos uma jornada. Uma jornada, né? Depois eu ver se a gente consegue mostrar suas fotos aqui, porque a sua jornada começou faz tempo, né? É, E quase 2 anos que você está em acompanhamento, que é muito bom, porque é interessante a gente mostrar o método que eu faço, que é o Mulher Estratégica 360. A gente parte desse princípio de que há uma mudança metabólica acontecendo. Então não é reposição hormonal. Ah, a mulher precisa de reposição hormonal. Sim, mas só a reposição hormonal não adianta, só fazer musculação não adianta. Então é uma construção, né? O que que você percebe da mudança, né? Então, primeiro, claro, você já passou por essa fase de me reconstruir, me reencontrei, que eu acho que é o mais importante. Quando as pessoas me perguntam, mas como é que você define o que que resolve? A queixa que eu mais vejo resolvida, que é a sensação maior, eu não consigo me encontrar e aí depois, agora eu acho que eu consegui me identificar novamente. Eu me sinto eu mesma. Então, não sei se essa também foi a sensação que você teve, a mudança que mais impactou. Ou conta pra gente quais foram as que mais impactaram na sua vida. bom, quando eu fiz o meu primeiro protocolo aqui com você na clínica, logo no primeiro protocolo eu perdi 9 quilos. E isso foi muito significativo para mim e foi muito importante. Mas o mais impressionante de tudo isso é que, apesar de ter sido importante perder 9 quilos, naquele momento não foi o que eu agreguei mais valor, né? Porque eu percebi uma transformação no meu bem-estar, na minha qualidade de vida, na forma como eu comecei a me ver, como eu comecei a me sentir com o meu próprio corpo, que superou qualquer alegria de perder 9 quilos, né? Então, foi a questão da qualidade de vida mesmo, né, que eu passei a ter, né, de conseguir ingerir mais proteínas, de conseguir
Tenho dificuldade ainda para atividade física, mas na medida do possível, perto do que eu fazia antes, de superar algumas das minhas dificuldades, né? E da sensação de bem-estar, de conseguir acordar de manhã sentindo a energia para trabalhar e conseguir fazer reflexões que me levassem a considerar que, na verdade, a recuperação não é só de saúde física, mas é de saúde mental, porque o meu nível de ansiedade diminuiu muito, muito, significativamente, né? Então, eu me ver numa condição onde a ansiedade não me atormentava mais como antes, de eu ter paz de espírito para respirar, e o mais importante, de entrar na clínica me sentindo merecedora desse cuidado, porque isso era uma coisa que eu não fazia antes, né? Eu tinha uma questão de autoestima tão prejudicada que eu sempre me deixava para depois. Eu sempre achava que não era importante, né? Eu sempre achava que só tinha que ir atrás da saúde quando estivesse passando mal. E aí, de repente, eu comecei a dar um valor na questão de você fazer um autocuidado, né? Olha, eu mereço esse cuidado. É um cuidado que vai para além da minha saúde física, vai para o meu bem-estar emocional. Então, eu acho que essa foi a minha maior conquista. Ah, muito bom ouvir isso, porque é uma fala, eu percebo sempre quando eu vou definir o que o método muda. Toda vez que a gente vai falar um pouco sobre marketing, sobre divulgação, as pessoas me perguntam muito, mas o que que o método trata? O que que o método trata? O que que o método aborda? E aí eu tenho que convergir para essa questão da identidade, porque é a mudança principal, é o bem-estar. Então a definição maior que eu digo é o não se reconhecer. Porque a mulher moderna, essa mulher ativa que trabalha, que cuida, que carrega todos os pratos e carrega bem até os 40, 38, 39, ela está carregando todos os pratos e ela está se achando boa, está se achando uma mulher maravilha porque ela consegue. Talvez ela não tenha a consciência que a gente tem com 45, 50, mas ela se sente bem. De repente ela foi perdendo isso e ela vai escutando sempre como ela está ficando velha, e como ela tá ficando, essa palavra velha. Eu não tenho muito problema com isso pessoalmente, mas eu percebo quanto isso afeta as minhas pacientes, as minhas seguidoras, as pessoas com quem eu converso, porque elas escutam muito isso. E a tendência nossa, no começo, é se derrubar cada vez mais por causa disso. Ah, então é só da idade, como você disse, da a dor articular, que é um sintoma recorrente. E a mudança a autoidentificação e o nível de consciência é o mais importante dessa evolução. É esse nível de consciência, isso que você está falando. Você sabe, doutora Maria, que uma coisa que ficou muito importante, assim, que eu consegui frisar bem depois que eu entendi que eu precisava desse autocuidado, foi de que as pessoas, o que constitui a saúde de uma pessoa, não é só a sua qualidade física, né, vamos dizer assim. As pessoas, elas são constituídas de emoções, da alimentação, do próprio metabolismo, e acho que tudo isso é conectado, né, uma coisa com a outra. O seu bem-estar, a sua saúde mental, né? Você ter um autocontrole das suas emoções, você ter um controle da sua ansiedade, você ter uma sensação de bem-estar ao olhar para o espelho, né? Você se valorizar como pessoa, tudo isso está dentro de um contexto que uma coisa se conecta com a outra e não dá para fazer isso separadamente, né? Então, assim, de nada adianta eu buscar um emagrecimento se eu não for observada por quem está me acompanhando como um todo, que foi o que eu encontrei aqui, né? Uma escuta atenciosa, escuta exaustiva, né? Porque muitas vezes eu fiz desse consultório um divã,
né? Então, assim, uma escuta exaustiva, mas uma escuta atenciosa que me olhava por completo, como um todo, né? Então, considerou não só o meu metabolismo, não só os meus hormônios, porque também estou fazendo tratamento de reposição hormonal, mas considerou o meu estilo de vida, considerou a minha saúde emocional, considerou, os meus anseios, onde eu queria chegar. Então, tudo isso foi muito importante, né. Você já definiu o método, nem preciso explicar. Não era a minha intenção. Ah, mas foi excelente, excepcional, muito É. bom, muito bom. Obrigada mais uma vez, Eu Anne, que foi um prazer enorme agradeço. estar com você aqui, viu? E você fique pronta para o nosso próximo podcast. Na semana que vem tem mais conversa, mais papo estratégico. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, não esquece de compartilhar. Faz um comentário sobre quais desses sintomas que você também já está sentindo, porque é isso que faz a plataforma entender que esse vídeo é muito importante, precisa chegar para mais e mais mulheres, para que a gente sempre encontre o caminho certo para se tornar uma mulher estratégica, certo? É. Então, eu vejo vocês na semana que vem.